Menina, mas hoje o vídeo tá quente, tá quentíssimo. Você ficou sabendo que o Whindersson Nunes foi visto com a Luísa Sonza, se não me engano, no Rio de Janeiro? Você ficou sabendo disso? Quer ver outra aqui, ó? A Patrícia Pilar discutiu com o Neymar sobre o Pelé ainda por cima. Meu, mas hoje o vídeo tá quentíssimo. Você acha que é isso que a gente vai falar hoje? Você realmente acha que é disso que a gente vai falar hoje? É claro que às vezes a gente até fala de alguma coisa de cultura pop e tal, se tem a ver com a mensagem que a gente quer passar. Mas não é pra isso, tá? Que esse canal existe. Se é esse tipo de notícia que você quer ver, eu quero saber de fofoca. Cara, não é isso. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito mais séria. Aliás, de duas coisas muito mais sérias. Antes eu vou dar dois recados para você. Número 1, se você ainda não assistiu meu vídeo de ontem, assista. É verdade, você pode realmente ganhar o meu carro biturbo, tá bom? Vou deixar no izinho aqui para você assistir. E o segundo recado é que finalmente o site Prêmio Influenciadores Digitais, eles consertaram ali a parte de votação e você já pode votar em mim na área de economia, política e atualidades, tá bom? Todas as vezes que eu participei desse prêmio, eu ganhei por sua causa. Você foi lá, votou e a gente levou esse prêmio para casa. Então vai lá de novo, deixar o link aqui na descrição, Prêmio Influenciadores Digitais, vota em mim na categoria Política, Economia e Atualidades, tá bom? Vamos lá. Quais são as duas coisas que nós vamos falar que são extremamente importantes? E você que está assistindo esse vídeo, você que passou ali e falou, realmente ele não vai falar de Luísa Sonza. Se você chegou até aqui, você já é diferenciado, tá? É para isso que você tá aqui. Nós vamos falar da MP do Bolsonaro, que vai colocar a polícia contra o STF. Você sabia disso? O Bolsonaro vai colocar a polícia contra o STF. E eu vou te explicar a jogada aqui. E número 2, nós vamos falar do perigo, do risco que corre o Sérgio Moro, tá? A candidatura do Sérgio Moro pode ser colocada aí em pó. Pode ser simplesmente jogada do precipício. E eu vou te explicar quais são as duas jogadas que estão acontecendo aqui. Número 1, vamos falar do Bolsonaro colocando a polícia contra o STF. Existe um fundo, que é o FNS, Fundo Nacional de Segurança, que é usado para quê? Vamos lá. O nome do fundo é Fundo Nacional de Segurança. Você acha que ele é usado para quê? Para segurança, certo? Para segurança pública. O que o Bolsonaro quer fazer? O Bolsonaro quer pegar 100 milhões de reais deste fundo e destinar para se fazer casas populares a juros subsidiados, né, da Caixa Econômica, para policiais. Aí você fala, não, eu não entendi. E eu vou te explicar, isso é um completo absurdo. Por quê? Você é contra, então, o policial ter casa. Você é contra, então, a construção de casa para os heróis policiais. São heróis, sim, tá? Que recebem um salário absurdamente baixo para arriscar a vida para nos defender. Agora, eu sou contra isso? Não, de jeito nenhum. Acontece que o Bolsonaro também sabe que isso não vai para frente. E por quê? Primeiro lugar é o seguinte, o dinheiro deste fundo não pode ser usado para isso. Não pode, simplesmente você não pode pegar o fundo da segurança e subsidiar a casa para policial. Você não pode fazer isso. É como se você pegasse o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em vez de você aplicar diretamente em educação, você financiasse casa para professor. Não é, então você é contra da casa para professor. Não falei isso. Não é o mérito, esqueça o mérito. A forma como vai ser feita, ela não pode ser assim. O fundo não é para isso. Você quer construir casa para policial, quer construir casa para professor, que seja nessa analogia, beleza, mas não com este fundo. Este fundo é para outra coisa, tá bom? Então, o dinheiro não é para isso e o Bolsonaro sabe disso. Segundo ponto, o Bolsonaro não pode usar a ferramenta medida provisória para isso. Eu vou até anotar aqui para falar para você aqui exatamente onde isso está escrito. A linha D do inciso 1, do inciso 1º, do parágrafo 1º, veta que a MP trate de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais suplementares. Ou seja, você não pode, por MP, versar sobre crédito suplementar. Você simplesmente não pode usar uma MP para dar crédito suplementar a outra coisa. Você não pode fazer isso. E o Bolsonaro, primeiro que ele está querendo usar o fundo
por algo que ele não pode usar. Segundo, que ele quer usar uma medida provisória que ele não pode, essa ferramenta não serve para isso que ele quer fazer. Você acha que ele não sabe disso? É claro que ele sabe. E qual que é a jogada? Ele vai fazer isso, o Supremo vai barrar, porque é inconstitucional, e aí ele vai falar o quê? Olha lá o Supremo contra o policial. Olha lá, ó, o Supremo não quer que o policial more numa moradia digna e tarará, 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 todo esse populismo. Então eu quero dar um recado aqui para você que é policial. Você vai ser usado pelo Bolsonaro para ele construir narrativa. Fique esperto. Você que conhece um policial, você que está próximo a um policial, passe esse vídeo para ele. Essa medida provisória não pode ir para frente. Qualquer que seja o presidente não pode fazer isso. E o dinheiro deste fundo não pode ser usado para isso, independente de quem seja o presidente, independente de qual seja o governo. Você entendeu a jogada, cara? E aí, cara, blogs como o do senhor Alan dos Santos, que são pagos com dinheiro público, vão espalhar que, nossa, o Supremo tá contra a polícia e eles querem implementar o comunismo aqui. E eu separei um tweet do Alan dos Santos para você entender o nível desses caras. Olha esse tweet aqui, cara. Saiu dia 14/9, saiu ontem. Olha isso aqui, ó. Os que insistem em negar o que foi mapeado pelo WMAP, e aí não interessa o que é isso, o que interessa é depois, são os mesmos a reconhecer o Sol como centro do sistema solar. Você não está lendo errado. Os blogs que o governo federal financiam dizem que o Sol não é o centro do sistema solar. Tá escrito aqui, ó. Meu irmão, você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção que esses caras são a narrativa oficial do governo? O cara acha que o Sol não é o centro do sistema solar. Esse é o nível. Então não caia nessa. Uma coisa que eu sempre falo para os policiais é o seguinte: os abusos do Dória, os desmandos do Dória não justificam os desmandos do Bolsonaro. Se o Dória é um péssimo governador, e isso não faz com que o Bolsonaro seja um bom presidente. Você merece mais do que o Bolsonaro como presidente e você merece mais do que o Dória como governador, beleza? Vamos lá, segundo ponto aqui, Sérgio Moro. O que está acontecendo? Vamos lá. Existe um projeto de reforma no nosso Código Eleitoral, né, que diz o seguinte: qualquer juiz que queira se candidatar, ele precisa ficar numa quarentena de 5 anos sem exercer essas funções públicas, nem juiz e nem candidato. E vamos entender isso aqui porque esse assunto é um pouco mais complexo. Esta reforma é boa, eu sou a favor dessa reforma, mas não nesse momento. Como assim? Vamos entender. Por que essa reforma sequer é proposta? Um juiz, quando ele presta concurso, ele vai lá, ele não é escolhido de forma popular, por eleição. Ele presta um concurso e ele exerce um cargo técnico. Ele está no Poder Judiciário. Ele está lá dando as sentenças dele, ele está trabalhando pelo Poder Judiciário. Ele pode disputar uma eleição, se ele quiser, ele pode. Qual que é o problema? Por que se estipula e se quer estipular uma quarentena de 5 anos? Para que você não tenha ativismo judicial em nome de campanha. Vamos supor que você é um juiz e você quer se candidatar contra o candidato Joãozinho. Aí você fica lá usando o seu cargo de juiz para fazer ações que depois você use como propaganda eleitoral, né, contra o Joãozinho. Então é racional que se faça isso. Inclusive, só um adendo aqui, uma das sugestões que nós temos para o Supremo, né, a reforma que nós queremos fazer no Supremo, é que os ministros que lá estão não tenham mandato vitalício, que eles tenham mandato de 8, 10, 12 anos, se discute isso. E que quando eles saiam desse mandato, eles não possam disputar a eleição. Por quê? Para evitar o ativismo judicial, para que você não tenha um ministro usando ali a caneta que ele tem, o poder que nós damos a ele, para ele fazer populismo eleitoral, para ele se eleger depois, ok? É a mesma ideia, tá? Dessa reforma desse Código Eleitoral. A reforma é boa, eu acho que ela é racional, ela deve ser levada à frente. Mas não agora. E por que eu digo isso que não agora? Porque todo mundo sabe que há, sim, uma perseguição ao Sérgio Moro, que é um dos nomes cotados para 2022. Não é, cara, não é de espanto de ninguém. Você não precisa ser um gênio da estratégia política, você não precisa ser um gênio do direito eleitoral para saber que essa medida
essa reforma desse Código Eleitoral vem sob medida para impedir a candidatura do Sérgio Moro. Há uma perseguição ao Sérgio Moro? Sim. Acabou de sair, o Lewandowski acabou de livrar, né, o Lula das investigações da Lava Jato. Ele suspendeu. A Lava Jato não pode mais investigar o Lula, porque a operação foi considerada suspeita. Então, aqui no Brasil, só lembrando, tá? O Lewandowski foi indicado pelo Lula, que também vai disputar a eleição em 2022. Só para deixar claro aqui. O Moro, né, o juiz que julgou o Lula, foi considerado suspeito. Então, se anularam ali as condenações do Lula. A operação que investigou o Lula foi considerada suspeita. Então, não se pode mais investigar o Lula. Os procuradores que processaram o Lula foram considerados suspeitos. Agora, o dono do partido que fez o mensalão, o líder do esquema do mensalão, aí esse não é suspeito de nada. Você entendeu como há uma perseguição clara ao Sérgio Moro? Então, o assunto é um pouco mais complexo. A reforma eleitoral, ela é positiva, ela é boa, mas não agora. Qual que é a minha sugestão? A gente deve fazer sim essa reforma eleitoral, né, essa reforma do nosso Código Eleitoral, devemos sim, mas depois de 2022. Então, se você também quer que o Sérgio Moro possa se candidatar, porque isso está acontecendo por causa do Sérgio Moro, não existe outra motivação. É claro para todo mundo aqui. Se você também quer que o Sérgio Moro seja candidato, é agora a hora de você pressionar os seus parlamentares, o seu deputado. Vai lá e fala que você não aceita de forma alguma que esta reforma seja colocada à frente, seja na Câmara, enfim. Você não quer de forma alguma que o Sérgio Moro seja impedido de disputar a eleição, tá bom? Eu também não quero, e eu espero que a gente consiga fazer força pra gente ter um nome, não sei se vai ser o Sérgio Moro, mas um nome que represente a terceira via, tá bom? Então, pra você que assistiu esse vídeo inteiro, tá? Que sabe que o vídeo não é de fofoca e ainda assim tá aqui, parabéns. É pra você que esse canal é feito, beleza? E se puder, não esqueça, link na descrição desse vídeo, volta na gente lá no Prêmio Influenciadores Digitais. Um abraço, vamos questionar tudo.